Bom, pessoal, boa noite. Agora sim, depois de um pequenino atraso, a gente tem a honra de receber aqui nos Jornalistas Livres um companheiro de todas as vezes em que a gente tem que lutar. O nome dele é, dispensa apresentações, Eduardo Suplicy. Suplicy é vereador de São Paulo, foi senador por 24 anos, deputado estadual e federal, e ele foi também secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Para quem ainda está em dúvida sobre o que nos faz ter a honra de receber o Suplicy hoje aqui nos Jornalistas Livres, além de tudo que ele tem para contar, de toda a história de vida que ele tem para contar, a gente pode dizer que ele é o homem desses últimos 30 anos, o economista desses últimos 30 anos, que defende a proposta de uma renda básica para os brasileiros. E ela agora, Suplicy, parece que realmente, de alguma maneira, não talvez a ideal, está se concretizando, né? Então, eu quero muito agradecer a sua presença aqui e te dizer boa noite. Muito boa noite, Kátia Passos e Fernando Sato. Para mim é uma alegria, uma felicidade mesmo estar conversando com vocês, jornalistas livres, que eu tenho como assim parceiros do meu mandato de vereador, de senador, de tudo, porque tantas vezes nós nos encontramos nos atos dos movimentos sociais, da luta por democracia, pela maior justiça, pela moradia e assim por diante. Então, que bom estar conversando com vocês. Perfeito, querido. Sato, já começam a chegar aqui centenas de comentários, já Suplicy, o pessoal falando amo Suplicy, supla na luta, aí o pessoal já fez uma hashtag aqui, hashtag amo Suplicy. E aí, camarada Suplicy, votei nesse gigante, todas as suas vitórias, tem muito orgulho. Enfim, aquilo que a gente vê, que é justamente a ilustração do que o senhor acabou de falar aqui pra gente, né? O senhor sempre tá na luta. E tá na luta não é de uma maneira burocrática, o senhor tá na luta na prática, não é? O pessoal sempre fala assim, quando tá estourando ali uma violência policial numa favela, na favela do Moinho, em qualquer outro ponto extremo da cidade, liga para o Suplicy que ele vem aqui, gente, ele vai ajudar. A gente sempre tem essa, né, felicidade de ter você como aliado das pessoas mais fracas, mais pobres, não é? Dos oprimidos. Então, por esse motivo, eu gostaria muito que o senhor começasse falando um pouco o que o senhor está sentindo agora, não é? Depois de 30 anos dessa luta em defesa da renda básica de cidadania, a gente está vendo aí a renda mínima, né, renda emergencial, infelizmente nesse tempo, né, que não é um tempo bom, não é, das nossas lutas, está sendo muito difícil o que a gente está vivendo agora, mas a gente está vendo, de alguma maneira, a sua ideia se transformar em prática. Muito bem, Kátia. Olha, para sintetizar um pouco a história, quando eu cheguei no Senado pela primeira vez, apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse determinado patamar, na época 45 mil cruzeiros, equivalentes a $150 aproximadamente, passaria a ter o direito de receber um complemento de renda, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E esse projeto foi aprovado por consenso no Senado Federal, 16 de dezembro de 91, com 4 horas e meia de longo debate e interação, e todos os partidos votaram a favor. Em agosto daquele ano, quando o Walter Barelli, que era o então coordenador do programa econômico do governo paralelo de Lula, reuniu em Belo Horizonte, em agosto, um grupo de economistas do PT, eu e Antônio Maria da Silveira, que havia me ajudado a preparar o projeto, explicamos, e foi quando José Márcio Camargo, professor de economia da PUC do Rio de Janeiro, ponderou: será bom começar um programa de renda mínima para as famílias carentes, desde que as crianças estejam frequentando a escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é
um número tão grande de famílias pobres que, não tendo como dar de comer em casa, pedem às suas crianças começarem a trabalhar 7, 8, 9, 10 anos de idade, precocemente, e quando chegam à idade adulta, não têm a formação suficiente para um trabalho que lhes dê uma boa renda. Se provendo uma renda mínima a essas famílias, desde que as crianças estejam frequentando a escola, estaremos como que cortando um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. Em 93, ele escreveu artigos na Folha explicando sobre essa proposta. Em 94 para 95, os governadores Cristóvão Buarque, então eleito pelo PT no Distrito Federal, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB em Campinas, iniciaram projetos nesta direção. E daí, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Caxias do Sul, Mundo Novo, dezenas de municípios adotaram projetos naquela direção e surgiram 3 projetos na Câmara: Pedro Wilson, Chico Vigilante, Nelson Marquesan. No Senado, 3 projetos: Renan Calheiros, Zé Roberto Arruda, Ney Suassuna, e para que a União financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. E eu comecei a ter interação com a renda básica desde 92, quando a Maria da Silveira emitiu o livro Arguing for Basic Income, Ethical Foundations for a Radical Reform, editado pelo professor Felipe Vampares, que foi o fundador da Rede Mundial da Renda Básica. E, em 94, ele esteve aqui, me convidou para estar em Londres, no 5º Congresso Internacional desta rede, e, em 96, ele voltou fazendo palestras na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Felipe Vampares, autor deste livro, que é o mais completo e atualizado, que eu recomendo a todos, Renda Básica, uma proposta para uma sociedade livre, uma economia sã, junto com o seu colega Yannick van der Bort, com o meu prefácio. E eis que, em 96, eu pedi ao presidente Fernando Henrique uma audiência com Felipe Vampares. Estava presente o ministro da Educação, Paulo Rento de Souza, e eis que, então, o Felipe Vampares explicou ao presidente: o importante é um dia chegar à renda básica incondicional, universal para todos, mas iniciar a renda mínima associando as oportunidades de educação é um bom começo, porque significa investimento em humano. E o presidente Fernando Henrique deu, então, sinal verde para que aquela proposta fosse aprovada. A de Nelson Marquesan, apensados os outros 5 projetos que mencionei, e a Lei 9.533, de 97, foi aprovada, e eis que, para que a União financiasse em 50% os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, primeiro os 50%, os 20% de menor renda per capita, e até que no 5º ano todos, e seria financiado 50% das despesas. Mas já em 2001, antes que completasse os 5 anos, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória aprovada por todos os partidos, pela qual a nova lei dizia que 100% dos 5.170 e poucos municípios brasileiros teriam 100% das suas despesas com programas dessa natureza, financiadas pela União. Chamou a lei de José Roberto Magalhães Teixeira, que foi um dos pioneiros, mas que tinha falecido, e denominou o programa Escola à luz do que Cristóvão Buarque batizava. E, assim, 6 meses de educação, e também o auxílio gás,
R$ 15 para a família carente para comprar o gás. No início do governo do presidente Lula, em 2013, eu até estive lá em Acauã e Guaribas, no Piauí, cidades de menor renda per capita, onde José Graziano da Silva, ministro do combate à fome, ali estava no programa Fome Zero, provendo um cartão de alimentação pelo qual cada família poderia gastar R$ 50 somente em alimentos. Mas chegou outubro de 2003, e, mediante o parecer da equipe interministerial, onde, por exemplo, a Ana Fonseca, uma extraordinária pioneira. Então, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu citei no que veio a ser o programa Bolsa Família, que em dezembro de 2003 tinha 1,5 milhões de famílias beneficiadas, chegou a 14.200.000 em julho de 2015, com a presidenta Dilma, chegou a baixar e tudo, mas agora, pelo menos segundo o ministro Onyx Lorenzon, voltou a ter 14.200.000 famílias inscritas. Mas foi mais e mais eu fiquei persuadido, estudando este assunto, que melhor ainda será o dia que tivermos a renda básica incondicional. E assim, em dezembro de 2001, apresentei novo projeto para instituir a renda básica com direito incondicional universal para todos os brasileiros e brasileiras aqui residentes, inclusive estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, todos passaremos a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o resto do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, até para os estrangeiros há 5 anos ou mais. Pois bem, o relator da matéria, Francelino Pereira, analisou bem o projeto e disse: olha, Eduardo, precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família? Eu achei de bom senso e, graças a este parágrafo, o Senado aprovou em dezembro de 2002, a Câmara em dezembro de 2003, como era o projeto de um parlamentar, pôde ser aprovado nomeações e não havendo objeção de pelo menos 10% do Senado ou da Câmara. Então, bastava nas comissões dessas casas. E, em dezembro de 2003, na Comissão de Constituição e Justiça, houve a votação final e eu estava presente. E sabe quem estava lá, Kátia e Fernando? Que era até membro suplente, mas estava presente e nada falou contra. O presidente, que era deputado federal, claro, sabe? Então, foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que disse ao presidente Lula como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. Então, o presidente Lula sancionou numa belíssima cerimônia e 16 anos, só falta agora implementar. E eu fiquei super feliz e contente quando, há cerca de 3 semanas, o Congresso Nacional, todos os deputados federais, todos os senadores, resolveram aprovar aquilo que pode ser mais um passo, como é o Família agora, é o auxílio emergencial, como um auxílio de R$ 600 pagos a todas pessoas que estejam em famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais,
podendo até 2 adultos na família receber, então ficam 1.200 para a família. Caso haja uma família monoparental, seja só da mãe, ou seja e do pai, e mais alguns membros da família também, esta família terá o direito, e então isto vai valer por 3 meses, prorrogáveis por mais 3 ou mais meses, dependendo da duração da pandemia do coronavírus. Então, eu acredito que esta é uma oportunidade, até porque o projeto foi aprovado por unanimidade por ambas as casas. Os partidos da oposição, como o PT, o PSOL, PCdoB, PDT, PSB, a Rede, tudo, formularam a proposta que originalmente pelo governo Bolsonaro iria ser de R$200, mas subiram para R$600, e então ficou R$600 que começaram a ser pagos há poucos dias, se bem que agora estamos vendo um problema como das filas de pessoas na porta da Caixa Econômica Federal e havendo um problema até sério de conglomeração. E, se me permite, querida Kátia e querido Sato, eu tenho uma sugestão para não precisar haver tanta fila assim. Então, peraí, vamos só segurar, congelar essa sugestão, que esse momento é muito legal, já que você tem essa sugestão pode salvar milhares de vidas, e a gente já vai voltar para a renda básica, né, para o seu projeto, para essa felicidade que você sentiu vendo esse projeto ser implementado, não da maneira ideal, mas né, já é um caminho. Desculpe. Você me ouviu? Me ouviu? A sua voz está chegando muito entrecortada para mim. Vê se você fala para ele, Sato. Então, fala você para ele, para a gente já ir para aquelas fotos que a gente achou, e a gente volta para ele dizer a nós a sugestão que ele tem. Tá, ó, Suplicy, você está me ouvindo? Seu Eduardo, tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo. Ixi. Acho que ele vai voltar, gente. Fala com o pessoal, Sato, para ele voltar. Mas assim, gente, essa primeira parte da entrevista, né? O Suplicy explicou toda a linha do tempo de quando ele começou a pensar, quando a renda básica de cidadania era só um sonho, né? E depois, quando no Senado ela começou a ser construída, e depois os filósofos, os professores, todos envolvidos, nacionais e internacionais, envolvidos na construção dessa proposta. E aí ele fala da questão do dia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto, e depois que ficou, ele contou para a gente que ficou aguardando só a implementação, né? E aí ele nos contou aqui nessa primeira parte que ficou muito feliz, né, Sato, há 3 semanas atrás, quando ele viu que estava nascendo a prática, né, da renda básica, né? Muito bonito a gente ouvir ele falar, né? E a felicidade que ele tem, porque é uma luta de muito, muito tempo que a gente sabe dessa luta dele. E agora a gente tem que entender como que depois da pandemia, ou esse momento mais grave da pandemia, que essa renda básica seja universal mesmo e não seja só emergencial, e pensar em como que conseguir transformar ela numa renda básica universal e contínua, né? Mesmo depois da pandemia. Enfim, ele voltou aqui. Vamos ver se a gente já consegue voltar a conversar. Está cortando agora. Está entrecortado, não consigo ouvir o que eles falam. Está ouvindo agora? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Desliga. Estou ouvindo, mas está um pouco entrado, né? Dá para ouvir? Está ouvindo mais? Só deixar. Vocês me ouviram bem? A gente está ouvindo agora. Voltou. O senhor está ouvindo? Super bem. Vocês ouviram a minha explicação? Ouvimos.
Ouvimos. Ouvimos. Então, eu vou explicar a minha proposta. Então, aí eu queria pedir... Vou dar um exemplo. O senhor está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Agora estou. Quando você fala pausada, eu falo. Tá bom, vou falar pausadamente. Então eu vou explicar. Não, eu vou pedir o seguinte. Vou explicar como se poderá. Vou segurar essa sugestão um pouquinho para a gente passar, para a gente voltar nessa sugestão que o senhor tem para diminuir as filas em busca da renda emergencial. E a gente vai passar agora para mostrar umas fotos aqui para o senhor comentar. E aí, no final, daqui a pouquinho, o senhor já vai nos explicar a sugestão que o senhor tem para preservar as vidas, certo? Porque essa coisa das filas é uma preocupação muito importante que o senhor traz aqui para nós. Todos queremos saber como diminuir as filas na Caixa. Muito bem. Mas primeiro, Suplicy, a gente vai mostrar umas fotos agora para o senhor. Sato vai coordenar isso agora e a gente volta aqui para o senhor nos falar sobre essa sugestão. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos dar um exemplo daquele lugar do mundo onde existe o pagamento de um dividendo, uma renda paga igualmente a todos os seus habitantes. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no Brasil, no litoral, observei que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que aquele prefeito, Jay Hammond, foi eleito governador do estado do Alasca. E daí, no final dos anos 60, tal como nós aqui na camada pré-sal do Atlântico, no Alasca, na Baía de Prudhoe, se encontrou enorme reserva petrolífera. Então, aquele governador, Jay Hammond, disse aos seus, então, 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil no Alasca de hoje. Então, ele falou: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, como o petróleo, e por alguns anos foi 5%, e fazer um fundo que vai pertencer a todos. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de ações brasileiras, mais de 200, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, empreendimentos imobiliários. E, então, o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para, hoje, mais de 66 bilhões de dólares. Então, vamos supor você, a Kátia Passos e o Fernando Sato estivessem vivendo no Alasca ou mais. Então, vocês estariam, entre 1º de janeiro e 31 de março, preencheriam um formulário, uma folha só. Eu sou Kátia Passos, eu sou Fernando Sato,
resido em tal endereço, se viajei no ano passado por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho nos Jornalistas Livres, não precisa dizer qual a remuneração, nem o patrimônio acumulado. Zero. Poucas perguntas adicionais, não é como as 38 páginas do cadastro único que cada um tem que preencher lá na fila. 2 pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira. Se vocês tivessem assim preenchido entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque em via sua residência, depende de como vocês preferem, teriam recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $3.269 por pessoa, digamos, pai, mãe, 3 crianças, $16.300 aproximadamente por ano, tem o direito de todos participarem da riqueza do estado do Alasca. É uma coisa simples. Se nós quando tivermos o direito igual para todos, nós vamos acabar com toda e qualquer burocracia envolvida em se ter que saber o que cada um ganha. Vamos também acabar com qualquer sentimento de estigma ou de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso preciso ao complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber o complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos desta renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas será que vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, mulheres, Cátia, homens, Fernando, todos nós amamos fazer uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento, da alimentação das nossas crianças, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas, todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, de um hotel, de um restaurante, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, esta pessoa tem o direito de receber os lucros, juros, aluguéis, rendimento capital. E eu lhes pergunto, por acaso, para o proprietário de bens assim receber tais rendimentos do capital, precisam eles necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se nós aceitamos que os mais ricos podem pagar tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estender a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, ainda mais quando pensamos, digamos, na riqueza extraordinária da cultura em São Paulo, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da floresta amazônica, da Foz do Iguaçu, do Pantanal do Mato Grosso,
dos Pampas do Rio Grande do Sul, e ainda mais quando pensamos no fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra na África para que ajudarem a acumulação de riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração. Portanto, é uma questão de bom senso. Mas claro, como? Vamos pagar até ao Pelé, à Xuxa, a Cátia Passos, ao Fernando Sato, ao Eduardo Suplicy, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, só que, obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí não teríamos mais essa fila aí que o Lorenzoni falou ontem. Isso é da tradição do brasileiro, ficar na fila não tem importância. 14 horas na fila para receber o benefício básico emergencial. Eu espero que esta experiência possa levar a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, o próprio presidente da República, a pensar um pouco, refletir, e ao invés de ficar criando brigas todo dia com alguém, até com os ministros do Supremo, que ele se lembre, os que são jornalistas, acho que se lembram bem da cena quando o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições em 2018. Eu me lembro bem, ele levantou a mão assim e falou: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. E o que diz a Constituição, aqui está, no seu artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Kátia, quando você saiu de casa pela última vez, como foi? Como foi quando eu saí de casa pela última vez? Você saiu pela porta? Saí pela porta. O nome do meu livro é Renda de Cidadania, Saída pela Porta. Leve em conta a lição do mestre Confúcio, 520 a.C., quando ele disse: a incerteza é ainda pior do que a pobreza, no livro das explicações e das respostas. E daí ele perguntou: e pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma solução de bom senso. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser, de fato, fazer cumprir o que ele enviou para o Superior Tribunal Eleitoral, quando era candidato, como seu programa de governo, eis que ali ele disse: eu vou garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras. E então, tal como propõe os pensadores liberais. E então, se ele quiser, de fato, cumprir o que ele escreveu e mandou para o Superior Tribunal Eleitoral, eis aqui, porque ele fala que vai propor uma renda mínima garantida para todas as famílias, tal como propõe o economista Milton. Em 2000, está a entrevista. Eu entrevistei Milton Friedman, está aqui no meu livro a resposta dele. Como o senhor avalia a posição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Friedman:
uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Vampares, maior autoridade sobre o assunto, a dizer aqui esta é uma afirmação clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta quanto da outra. Então, se o Paulo Guedes resolver ter uma atitude de bom senso e se o presidente Jair Bolsonaro, ao invés de ficar vendo aí até com os ministros do Supremo Tribunal Federal, quiser ter uma atitude de bom senso, ele pode falar, ora, acho que é melhor agora a gente instituir a renda básica de cidadania para os 210 milhões de brasileiros e acabar com essa de vida de juros em situação de rua, empreendedor e adiante. Perfeito, querido. A gente fica assim, né, muito honrado de ouvir toda essa defesa que você faz da renda básica, e não é uma defesa de hoje, não é uma defesa que do tempo de pandemia, não é uma defesa, é uma defesa de 30 anos, não é uma defesa de 30 dias. Então, é muito rico quando você traz para a gente todo esse histórico de lutas, não é, Sato? Sobre como que deve ser, como que isso deveria ser na realidade, não só num tempo emergencial, como que é o que nós estamos vivendo agora. Então, a gente sabe que toda essa construção, ela foi feita com muita luta e que isso requer uma história muito sólida no nosso país, que é a sua. Então, a gente sabe que, e acompanhando tudo que você faz, eu acompanho desde a minha juventude de militante no PT, enfim, em outros campos de grupos de juventude, né? A gente cresceu ouvindo você, cresceu aprendendo com você. E hoje a gente tem a felicidade de estar aqui com você, ouvindo contar toda essa história importantíssima, não é, para quem ainda não sabia sobre a construção da renda básica. Mas, mais do que isso, o Eduardo Suplicy, o nosso eterno senador, né, as pessoas costumam falar assim, tem uma história de vida também muito importante. E, ao contrário do presidente que está aí, tem também um histórico, para a gente começar falando dessa história, um histórico de atleta, né? A gente está aqui trazendo esse histórico agora na tela, não é? E dizer, Sato, que a gente poderia começar pedindo para o Suplicy comentando essas fotos que a gente vai agora também mostrar aqui na nossa tela. Você está sem mic, Sato? Seu Eduardo, está ouvindo? A gente separou algumas imagens icônicas que a gente escolheu na internet e queria que o senhor explicasse rapidamente o que é cada foto dessas, o que aconteceu em cada foto dessas. Eu queria que o senhor explicasse essa foto, que é uma foto de um tempo atrás. O que significa essa foto? Dá uma explicada para a gente saber um pouco dessa história. Essa foto aí é de quando eu tinha, assim, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Eu treinei boxe até o pôr. No porão da minha casa tinha uma saleta onde eu coloquei um punching ball, um saco de areia, e convidei diversos amigos para terem aula comigo e com o Lúcio Inácio da Cruz, que foi campeão meio pesado de boxe amador. Quando eu estava com 21 anos, ele falou: olha, Eduardo, você está lutando muito bem, você deve disputar o campeonato da Luva de Ouro da Gazeta Esportiva. E daí eu entrei e disputei a semifinal, mas foi uma experiência notável, inclusive que muito contribuiu para
minha formação, me tornei amigo de pugilistas que normalmente eram pessoas de classes mais humildes e me tornei amigo deles. Dentro do ringue, todo mundo é igual, mas depois a gente conversava e eu, ao conhecer a vida de pugilistas como Abrão de Souza e outros com quem eu fiz luvas, isso contribuiu muito para a consciência que eu tenho até hoje de como é importante se batalhar para a realização de justiça. E então, muito felizmente, ainda hoje eu continuo a fazer meus exercícios, faço ginástica 3 vezes por semana e mantenho a minha forma e a boa saúde. Agora eu estou, obviamente, em casa, seguindo a recomendação das pessoas para não estar abusando aí em conglomerações e tudo. Eu agora não estou podendo ir a todas aos locais onde, por vezes, me chamam, porque é preciso preservar a saúde, sobretudo nesse momento. Seu Eduardo, essa outra foto que a gente está vendo agora, essa foto, aliás, eu estou aqui do lado do senhor, essa foto foi tirada, o senhor lembra onde, como que foi você lembra desse? Foi esse ano até? Queria que o senhor explicasse essa foto, por que o senhor está ali, nesse lugar. Olha, essa foto aqui está bastante pequena e eu vou no Blocolândia. Você lembra do Blocolândia? No carnaval desse ano, o senhor foi lá ajudar o bloco. Você lembra mais ou menos da situação, o que aconteceu? Porque eu trabalhei um tempo lá na Cracolândia e lá o senhor sempre, quando era preciso, o senhor estava lá. Eu queria entender essa ligação do senhor com essa população mais vulnerável e em situação de rua, e o senhor sempre esteve presente. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso. Por acaso, esta foto no bairro João 23? Não, zona na Cracolândia, seu Eduardo. No Blocolândia. Você lembra do Blocolândia? A gente vai... Acho que está muito pequena, Sato. Eu vou passar para outra aqui. Vou passar para essa aqui, ó. Tá entrecortado o som. A gente mudou a foto agora. Bem, aí são diversas manifestações. Eu estou aí dentro, junto ao povo, né? E teve um caso interessante que eu fui chamado para verificar uma reintegração de posse no João 23, e lá, quando cheguei, os policiais foram avançando com escudos e cacetetes, e essa foto. E daí, eis que eu falei, olha, melhor eu vou me deitar aqui no chão, porque senão vai haver um embate perigoso e muitas pessoas vão ficar feridas, porque tinha cerca de 80, 100 pessoas, mulheres, crianças, homens, segurando escudos dos policiais avançando, com tratores atrás. Então, eu me deitei no chão, e 3 mulheres, mães, também se deitaram junto comigo, uma com a cabeça nas minhas pernas, e veio a oficial de justiça e o capitão fazer o favor de se levantar. E eu falei, olha aqui, eu sou discípulo de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., e sempre estou agindo pela não violência, então eu não vou sair daqui. Então, daí a oficial de justiça mandou que os policiais me levassem até a perua da polícia, e daí até o distrito policial,
onde eu expliquei que eu estava fazendo aquilo não por desobediência da polícia, mas para evitar poderia deixar diversas pessoas feridas. E acontece que depois ainda tive que explicar isso perante a Isa no Fórum de Pinheiros, e daí, quando eu expliquei, o promotor lá disse que, bom, para que eu não ficasse com a ficha suja, continuasse com ficha limpa, então que eu aceitasse pagar, acho que tive que pagar, acho que foram um salário mínimo e pouco para ficar com a ficha limpa. E assim aconteceu. Nós lembramos muito. Continuo batalhando por instituir a renda básica por forma pacífica, como o Martin Luther King, que foi um dos defensores da garantia de uma renda para todos, né? E ele sempre recomendou: nós não vamos aceitar de tomar o chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo, porque se houver mudanças, imediatamente nós vamos viver um verão amor. Mas, por outro lado, não vamos tomar do cálice do ódio, da guerra, vingança, vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E eu continuo batalhando, e eu espero ajudar a instituição da renda básica de cidadania no Brasil e no planeta Terra por meios da não violência, mas não vou parar de batalhar por isso. É só isso, eu preciso. E agradeço muito a Kátia, ao Fernando Seu a gente sabe. Por essa oportunidade. Claro que a gente sabe. E a gente tem eu mostrei algumas imagens do senhor aqui, eu acho que não deu para ver porque estava muito pequeno, que é no celular, mas eu mostrei o senhor também fazendo ali junto com o Blocolândia, que é o bloco de carnaval dos usuários e ali da região da Cracolândia, que é o Blocolândia. O senhor ajudou porque a prefeitura, a Secretaria de Segurança não tinha deixado, e o senhor foi lá. Agora eu me lembro bem. Né? E o senhor foi lá e... Eu me lembro bem deste episódio. No último carnaval, eu fui lá no bloco que sai na Cracolândia, porque a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Segurança Urbana estavam querendo proibir, mas eu fui lá e conversei com a Guarda Civil Metropolitana e falei: olha, é uma livre manifestação cultural, não há por que proibir que as pessoas possam estar fazendo o seu bloco de carnaval. Eu me lembro que estive lá, você estava lá também, Fernando Sá. Muito bem. E aí a gente tem essa... Volta a foto, Kátia, essa foto. Essa foto é o senhor junto com um grande nome da música popular brasileira. Queria que o senhor falasse sobre esse encontro. Mano Brown. Vocês querem agora uma canção? Você pode cantar, tá tudo certo. Pode cantar. Eu só estou mostrando essa imagem. Não sei se o senhor está vendo, é o senhor no palco com nosso querido Mano Brown, dos Racionais, cantando junto com eles. Agora está aberto para o senhor. Se o senhor quiser cantar, a gente vai ouvir com todo o carinho e amor que a gente tem pelo senhor. Para a gente encerrar já essa live. Pode cantar. Sim. Esta foto é lá no Parque Ibirapuera, quando eu era secretário dos Direitos Humanos e teve o Festival dos Direitos Humanos próximo do dia 10 de dezembro, que é a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana. E então o Mano Brown me convidou e nós cantamos juntos
Eu acho que foram 2 canções até, que eu cantei O Homem na Estrada e o Blowing the Wind, não é? E agora, para concluir, então, vocês querem as 2 canções? Então, vamos começar com O Homem na Estrada, não é? Só para... Ainda outro dia eu liguei para o Mano Brown para cumprimentar pelo aniversário de 50 anos dele. E lembrei do episódio que, quando eu fui à FEBEM, em 2003, e conversei com os menores de 14 a 20 anos, na unidade inicial da FEBEM no Brasil, 500 jovens, 14 a 20 anos, e eu fiz uma exposição para eles, dizendo que, se já existisse a renda básica de cidadania, eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá presos. Na hora que eu cantei para eles, e eles cantaram, eu fiquei surpreendido. O homem na estrada, essa sua vida, a sua liberdade, foi subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria, um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é o palco da história, que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único bem, o lar, seu bem, seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas, logo depois esqueceram. Filhos da puta, desculpe, mas é assim a letra. Acharam uma mina morta e estuprada. Deviam estar com muita raiva, mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite, o corpo ainda estava lá, coberto com lençol ressecado pelo sol jogado. O ML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com 80 na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada sem dormir. Eu acho que já terminou, não é? Ou está ainda no show. O que fazer para sair dessa situação? Desempregado, então, com má reputação, viveu na detenção. Ninguém confia, não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Fábio Gerro, monotonia, não tem prazo para voltar, já 25 dias. São 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância puxando com estresse, loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca, ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre do elemento. O inevitável linchamento, imaginem só. Vamos um pouco mais adiante. É madrugada, parece estar normal, mas esse homem desperta sentindo mal. Muito cachorro latindo. Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando algo que já conhecem bem. Na madrugada não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco e a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia, filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos, vieram muito na crocagem, ainda vão para viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres.
e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo, e eu, meu Deus, e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou tirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Em ganhar dinheiro, ficar... A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá mais tempo para nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos, encontrado morto na estrada do Embu-Mirim sem número. Tudo indica o acerto de contas entre os rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Pois bem, quando eu acabei a palestra, eles falaram: você não quer trazer aqui uma semana seguinte? Eu fui lá com uma e lotamos lá o restaurante com 500 pessoas em cima da mesa, sentados no chão, onde fosse. E aí eles pediram Mano Brown, cantaram 6 músicas no Brown e deram razão. E, portanto, que a eles houvesse para cada um de vocês e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, nós, então, vocês poderiam ganhar a liberdade diante de qualquer alternativa que surja à frente, mas ferir a sua dignidade, colocar a sua vida e saúde em risco. Vocês poderão dizer: agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. E assim, instituindo a renda básica, nós caminharemos mais rapidamente para a conclamação do Papa Francisco, que a todos coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que iam a elevar o grau de justiça na sociedade para que, então, possamos ter paz no mundo. E paz no mundo, como pediu aquele prêmio de literatura, que foi a canção que eu também cantei ali, quando tinha 100 mil pessoas na Ibirapuera, com a qual eu, então, vou terminar o diálogo com vocês, se vocês me permitem, tá bom? Cantemos juntos. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she's in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Terminou? Obrigado. Muito obrigada um abraço por essa palavra de esperança que você sempre dá para a gente, tá? Obrigado para você em dobro, em triplo. Agradecer muito você ter aceitado de conversar conosco nesse final de sábado. Queria agradecer, mestre Suplicy, seu Eduardo, como eu te chamo. Muito bom encontrá-lo sempre na luta, nas ruas. É uma saudade a gente não poder estar na rua para se encontrar novamente, porque toda semana a gente poderia se encontrar. Eu sabia que poderia encontrar com o senhor em qualquer momento nas lutas mais fervorosas. E eu quero agradecer muito poder dividir esse espaço aqui com o senhor, viu? Muito obrigado. Obrigada. Muito bem. Um grande abraço para vocês. Felicidade. Beijo a todos os ouvintes. Felicidades, hein? Obrigado.
E boa saúde para vocês e para a família de cada um de vocês. Valeu, Eduardo.